De volta com o Jornal da Correio, agora são 7h35. Vamos conversar sobre os direitos e os deveres dos trabalhadores. Sabe quando um funcionário acaba gerando algum dano à empresa? Por exemplo, bater um carro, tomar multa, por exemplo? Em casos assim, a gente fica naquela dúvida, né? Se é o empregador que deve arcar com esses prejuízos ou se é o próprio colaborador. Então, hoje, esse é o nosso tema da conversa aqui com o nosso colunista, advogado e professor Paulo Vitor Souto. Seja bem-vindo mais uma vez, hoje presencialmente, aos estúdios do Jornal da Correio. Boa noite para você. Boa noite, Linda. Meu telespectador mais uma vez. Antes da gente começar a nossa conversa, quero convidar você também para participar aqui do JC. De repente você tem alguma dúvida sobre esse assunto. Nosso WhatsApp está aberto. Envie a sua pergunta. 99332-1212. Deixa aí o número da tela para o pessoal participar. Enquanto isso, já separei aqui minha primeira pergunta, tá? É o seguinte, de quem é essa responsabilidade de arcar com os prejuízos? Num caso como esse, do carro. Eu estou utilizando o carro da empresa, de repente sofro um acidente, bato o carro. Os prejuízos materiais, nesse caso, vão ser descontados do colaborador ou a empresa que arca com o prejuízo? Linda, primeiramente, a gente tem que esclarecer uma característica do empregador. O empregador, ele tem a obrigação de assumir os riscos inerentes à prestação de serviços, o risco da atividade econômica. Então, isso como sendo uma característica, a regra geral é que todo e qualquer ônus deve ser arcado pelo empregador. Ou seja, qualquer prejuízo, qualquer problema que a empresa tenha, ele tem que arcar. Entretanto, existem exceções. Essas exceções são exatamente as que você mencionou na chamada. Sim. Situações em que é um prejuízo causado pelo empregado. Esse empregado, se fizer isso por dolo, ou seja, com aquela vontade de cometer aquela conduta, ou se por negligência, imprudência ou imperícia, o que caracteriza a culpa, nesse caso, se e somente se houver uma previsão no contrato de trabalho, esses valores podem ser descontados do empregado. Mas a regra geral é que o risco da atividade econômica é do empregador. Situações excepcionais podem ser descontadas sim. Então, só nessas situações que o desconto é válido no salário dos empregados. No caso de danos, sim. Mas Tá. a gente sempre costuma esclarecer que outras possibilidades também é possível que haja o desconto do salário do empregado. Situações como o caso de uma antecipação de salário, situações de descontos legais, no caso do desconto do Vale Transporte, desconto do INSS, tudo isso é possível. Além de outras que são previstas em convenção coletiva ou, eventualmente, são previstas no próprio contrato, quando o empregado adere, eventualmente, a um plano odontológico ou um plano de saúde. Agora, falando em descontos, né? Vamos explicar para o pessoal que está em casa como é que isso funciona. Existe um teto, né, da porcentagem de quanto a empresa pode descontar para também não comprometer o salário inteiro do empregado? Como é que funciona isso? Existe sim, Linda. Apesar de não estar na lei, não está previsto numa convenção coletiva, isso existe na jurisprudência. O TST estabelece na jurisprudência de maneira muito consolidada, já pacífica, que isso não pode ocorrer de maneira total. O empregado não pode simplesmente ter o salário suprimido durante o mês inteiro por um eventual prejuízo que ele tenha causado ao empregado. Isso é limitado a 30% do valor da remuneração do empregado. Ou seja, ele tem que receber pelo menos 70%. Os outros 30% é possível que haja uma retenção. Certo. Nessa divisão dos prejuízos, né, de tantos meses que o empregado vai ter aí esse desconto no salário para poder arcar com para quitar esse prejuízo. Vai que nesse meio do caminho o empregado é demitido. Como é que fica, então? Linda, é possível que na rescisão, do valor total da rescisão, também haja uma retenção. Mas alguns empregadores, eles têm uma visão equivocada de que é possível reter todo o valor devido por eventuais prejuízos. Isso não é autorizado. O percentual de 30% também se mantém no momento da rescisão. Ou seja, durante o mês o limite de 30%, na rescisão também. Se por acaso sobrevier, ficar um valor ainda dependente disso, o empregado tem que arcar com isso posteriormente fora do contrato de trabalho. Com relação a multas e também quebra de equipamentos, como é que funciona a lei? É a regra inicial. Tá. Essas situações, se por acaso tiver uma previsão no contrato de trabalho, a previsão que se estabelece é a seguinte: o empregado concorda com os descontos. Em caso de situações praticadas com culpa, é possível que aconteça. Situações em que há o dolo, que é aquela vontade do empregado em causar um prejuízo, seja por uma questão no trânsito, seja por uma questão de acidente, seja por uma questão de dano na própria empresa com equipamentos, computadores ou algo semelhantes,
isso é possível acontecer. Dolo sempre vai poder, não precisa ter previsão em contrato. Situações que tem culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia, isso tem que ter a previsão contratual. E a realidade, Linda, é que hoje em dia é muito comum que os contratos de trabalho já estabeleçam isso de maneira clara. O contrato de experiência já tem uma cláusula que estabelece essa possibilidade de que haja desconto. E, normalmente, quando isso acontece, o empregador tem possibilidade de descontar. Tem uma pergunta aqui, que na verdade você acabou de responder, mas só para fazer o registro do Matheus, né? Ele está dizendo que trabalha como motorista e a dúvida dele era justamente essa, se ele deve pagar pela multa, no caso, se a multa foi gerada ele dirigindo o carro da empresa. Nesse caso, sim. Sim. É possível, sim, porque por uma situação de imperícia, imprudência ou negligência, se há previsão contratual. Havendo previsão contratual, que, repito, normalmente é possível que o desconto ocorra. E se o empregado se negar a pagar ou se não houver ali um acordo com a empresa? Como é que funciona isso? Normalmente essa possibilidade não costuma existir, porque não há uma negociação entre empregado e empregador durante o contrato de trabalho. Isso já está previsto nas cláusulas do contrato, ou seja, no início do contrato. Então, às vezes, não é preciso que o empregado tenha anuência, concorde com aquilo. E o que acontece? O empregador que tem o maior poder, como a gente já tratou aqui várias vezes na coluna, ele tem a possibilidade simplesmente de reter os valores. Se eventualmente essa retenção for indevida, se eventualmente ocorrer excesso de retenção de valores ou não houver previsão contratual, pode o empregado sim procurar seus direitos, procurar um advogado de sua confiança para tentar resguardar isso. O Marcelo aqui, gostaria de saber se a empresa pode colocar o valor de uma multa especificando como adiantamento. Ele usou aqui um termo... Olerite, no olerite? Olerite é o contra-cheque. Sim, tá certo. Olerite é o contra-cheque. Sabia disso. Então não tem nenhum problema usar essa denominação. Olerite, o contra-cheque, pode ser utilizado. Mas tem que vir lá descontando, no caso? No caso, ela não vai poder descontar como adiantamento. Isso não é possível, que ele mude a nomenclatura. Tem que haver, se houver um desconto, que essa menção ao olerite ou menção a qualquer valor no contra-cheque tem que vir com o valor real ou com a menção real do que aconteceu. E sim, é possível que haja uma menção descontos. Não necessariamente se houver uma necessidade de especificar, é preciso, mas isso vem em documentos que possam ser guardados junto à empresa e com o empregado. Vou aproveitar o seguinte, que eu tenho um tempinho, porque chegaram algumas perguntas que fogem um pouquinho do tema. Mas já que a gente sanou aqui as perguntas que a gente tinha sobre esse assunto, tem uma aqui da nossa telespectadora, da Josivânia. Gosto de Paulo, que ele topa tudo assim, ao vivo mesmo, sem combinação. Quero saber se a empresa é obrigada pela lei a pagar a passagem do funcionário quando mesmo tem o próprio meio de transporte. Excelente pergunta. Josivânia, não é isso? Josivânia, quando o empregado tem o seu próprio transporte, o empregador não é obrigado a pagar o vale transporte. O vale transporte ele é devido exclusivamente para o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Se por acaso o empregado tem o seu próprio transporte, repito, não é preciso. Se o empregador desejar pagar uma ajuda de custo, um auxílio combustível, é possível que ele o faça. Mas isso é uma mera liberalidade, não há obrigatoriedade nisso, exceto se houver previsão coletiva ou previsão contratual. Mas normalmente não é o caso, não é a regra. O José Carlos diz o seguinte, estou encostado pelo INSS, tenho direito a PIS? O valor referente a sindicato é obrigatório ser descontado do funcionário? Em relação ao PIS, vai depender do tempo que ele está afastado, mas a regra geral é que não tenha. Em relação à questão de sindicato, hoje em dia a regra de desconto de taxa sindical ou taxa assistencial, como a gente denomina, que tem várias contribuições em relação ao sindicato, isso precisa ser expressamente autorizado pelo empregado. Hoje em dia não há mais uma regra que existia há alguns anos atrás, até 2017, com a reforma trabalhista. Antigamente, independente de vontade do empregado, havia um desconto no contra-cheque anualmente. Isso não acontece mais hoje em dia. Para que haja desconto, é preciso que o empregado autorize expressamente isso. Para a gente finalizar, a pergunta do Cléliton. Linda, minha irmã quebrou um notebook da escola onde ela trabalha. A escola descontou R$600 do salário. Isso pode acontecer? Sim, teoricamente, se houve ele não especificou se foi dolo, se foi vontade, se foi uma situação excepcional ou o próprio manuseio dele, ou se foi uma queda, independente das circunstâncias. Foi o que a gente esclareceu desde o início. Hoje, é preciso que haja uma previsão contratual e, havendo culpa, é possível que haja esse desconto. Se houve o dolo, se houve aquela vontade em causar o prejuízo, isso, independente de previsão contratual, poderá ser descontado sim, sem qualquer problema.
Muito bem, participação aqui do nosso advogado, professor colunista do JC, Paulo Vitor Souto. Obrigada, viu, por hoje. Obrigado a você mais uma vez. Obrigado, telespectador. Até a próxima. Até. Bom, daqui a pouquinho, logo depois do Jornal da Correio, você tem aí os destaques de hoje do Brasil e do mundo.